Salve, salve, meu aluno e minha aluna Implacável Concursos! Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Pereira, sou professor aqui, ó, de História, Atualidades e Conhecimentos Gerais. E hoje nós vamos falar aí sobre os povos originários no Amapá, passado, presente e perspectivas de futuro. E vamos falar também sobre o Amapá no contexto das grandes navegações. Quais são os principais pilares, quais foram os principais pilares aí da ocupação colonizadora da Amazônia? Então, primeiramente, sobre os povos originários. Como a gente sabe, o estado do Amapá é um dos estados com uma baita preservação ambiental do Brasil, faz parte aí da região amazônica e, historicamente, possui uma grande diversidade étnica e cultural por conta, principalmente, da presença de grupos pertencentes às matrizes dos povos originários aí presentes no estado do Amapá há muito tempo antes da chegada dos portugueses a essas terras. E, falando em terras indígenas, elas ocupam ampla parcela do território amapaense, tendo então o território uma importância estratégica. Esse território, como nós sabemos, ele está lá dentro de uma área que faz fronteira com alguns territórios. Sua importância estratégica também se dá em torno da biodiversidade, que afinal de contas estamos falando da região amazônica, e também os elementos da cultura do Amapá. Entre os principais povos indígenas originários aí, né, do Amapá, povos esses que já estavam aí há aproximadamente mais de 1000 anos antes da chegada dos portugueses. Então, aproximadamente aí por volta de 500 depois de Cristo, imagina, na Idade Média, a galera já estava aqui. Quem, por exemplo, que nós temos? Olha ali, ó, os Wayampi, Galibi, Calina, Caripuna, Galibi, Margorno, Palicur. E aí, na região do Oiapoque e do Tumucumaque, os Aparaí e os Wayana. Aqui já estavam muito antes dos europeus chegarem. Eu já estava aqui, ó, fazia um tempinho, né? Não era assim, chegaram do nada, junto com os portugueses, não. Estava aqui, ó, fazia um certo tempo, ok? Muito bem. Além disso, turma, essa ocupação milenar anterior à colonização europeia é percebida devido aí, ó, a complexas redes de troca entre os povos originários pertencentes aí ou presentes no estado do Amapá com povos das Guianas e também do Caribe. Então, essas redes de troca entre os povos
aí do Amapá, das Grandes do Caribe, já revela o que? Já mostra que já tinha aí, inclusive, um contato. Mas é claro que esses grupos indígenas, que nós estamos falando aqui do Amapá, esses grupos indígenas viviam de uma forma muito rudimentar. É como a gente sempre fala, que esses grupos indígenas viviam aqui dentro do estágio evolutivo do ser humano, evolutivo do homem, aquilo que nós conhecemos como estágio neolítico. Ou seja, a idade da pedra polida, porque esses indígenas aqui, eles não possuíam, por exemplo, armamentos feitos com ponta de metal, não, eles estavam aqui vivendo e convivendo de uma maneira mais, digamos assim, rudimentar, de uma forma muito mais simples do que, por exemplo, outros povos indígenas aqui da América. Não, aqui eles estavam de forma muito mais rudimentar. Entretanto, entre as principais características linguísticas, então nós temos aí povos do tronco tupi, do tronco linguístico caribe e aruaque. Como nós temos aí uma significativa parte de indígenas aí, ó, vivendo dentro do interior, né, do território do Brasil, os dois troncos linguísticos predominantes eram o Caribe e o Aruaque, já que o tronco linguístico Tupi-Guarani é um tronco linguístico predominante dos povos indígenas que viviam no litoral brasileiro. Não quer dizer que não tivesse dentre os povos que nós vimos há pouco, aí no slide anterior, povos da matriz linguística tupi. Tinha também, tá? Inclusive no litoral, quando os portugueses chegaram aqui no litoral, o primeiro grupo indígena com quem eles se relacionaram, aí, os tupinambás, está dentro desse tronco indígena, desse tronco linguístico aí. Como nós sabemos, entre os povos indígenas, existem cosmovisões ou cosmologias, aquilo que nós vamos chamar de religiões centradas na relação com rios, floresta, espíritos, com elementos da natureza. Então, essas características religiosas dos povos originários, ou seja, de valorizar aí os elementos da natureza, também fazia parte dos elementos indígenas, ou seja, das cosmologias dos povos originários aqui do Amapá. Como esse território chamou muito a atenção de vários grupos, nós sabemos que vários e vários grupos europeus, como, por exemplo, primeiramente os portugueses, aí depois os franceses, que também gostaram muito aí desse território, falaram, opa, essa galera aí gosta muito desse território, que é um território muito importante, um território estratégico aqui, porque fica próximo a uma área importantíssima, de onde o deslocamento por essa área pode chegar a muitos lugares. Nós estamos falando aí dos rios e por exemplo,
Amazonas, aí passando pelo Amazonas, né? Você vai deslocando aí e acaba atingindo todas as regiões, todos os lugares aí da região norte. Pois bem, é uma área muito importante. E os conflitos existentes aí com colonizadores portugueses, franceses e holandeses, a maior parte das vezes quem estava no meio desse tiroteio todo, literalmente, eram os indígenas. Que, além de serem escravizados, passavam então por essa situação constrangedora aí, né, de serem deslocados para distantes regiões, justamente para servirem como escravizados. Dessa maneira, os indígenas acabaram passando por perdas territoriais e também por doenças, fato esse responsável, né, pelo seu processo de dizimação. Quando os indígenas, então, como nós sabemos, quando eles são eliminados, literalmente eliminados, aí ó, o domínio para a escravização, né, ou a perda territorial, ou as doenças que os portugueses europeus trouxeram da Europa para cá, fez aí dos indígenas várias e várias vítimas. Embora os indígenas não tenham se entregue assim tão facilmente, ofereceram sim resistência cultural e resistência, pelo menos aí para tentar proteger alguns seus territórios. Por isso que hoje ainda, das tribos, dos povos indígenas que eu coloquei anteriormente ali, alguns ainda vivem e sobrevivem aí, claro, né, os remanescentes dos povos originários, povos indígenas, vivem aí em terras indígenas, aí no estado do Amapá. Hoje, né, a realidade hoje é que cerca de 20 mil indígenas vivem no estado, uma estimativa. A maior concentração de indígenas fica próxima aí ao rio Oiapoque, ao Vale do Jari e ao Tumucumaque. Esses povos que vivem aí, né, tradicionalmente, viviam, né, e vivem aí, tradicionalmente em terras aí estruturadas no uso coletivo, uso coletivo da terra, não é só meu, é nosso. Vivem do quê? Da caça, da pesca, da coleta. Onde então a sazonalidade das atividades econômicas não, das atividades de subsistência, faz com que esses povos se desloquem, não se deslocar dentro do estado, não, se desloquem dentro das suas terras indígenas. Além disso, ainda uma boa parte do seu conhecimento perpassa a transmissão oral, do conhecimento. Como, por exemplo, arte, grafismos, rituais e linguagem.
Isso tudo faz parte daquilo que nós conhecemos como núcleo identitário. Isso é aquilo que a gente chama de continuidade da preservação das suas características. Hoje ainda, né, uma boa parte das aldeias, dos grupos indígenas que vivem no Amapá, são estruturadas. Tem aí escolas, tem aí um certo atendimento à área de saúde, tem aí associações locais que prestam aí para as várias terras indígenas demarcadas, por exemplo, quais são as principais terras indígenas. As principais terras indígenas que tem aí é terra indígena de Uaçá, terra indígena de Galibi, terra indígena do Juninã, terra indígena de Guajampi e terra indígena Parque do Tumucumaque. Tumucumaque. A preservação cultural e ambiental acontece devido, é claro, à demarcação das terras. Por isso que a demarcação ainda é um importante meio para a preservação cultural e ambiental dos grupos indígenas, oriundos dos primeiros povos que estabeleceram-se aí nesse território. Lembrando que entre os principais desafios que esses grupos indígenas acabam sofrendo, nós temos as invasões e pressões sobre territórios, o garimpo ilegal e os impactos ambientais do garimpo ilegal, o racismo e a estigmatização. Ainda existe também, em algumas das terras indígenas, o acesso desigual à saúde e à educação e a necessidade de apoio para a sustentabilidade econômica. Algumas perspectivas futuras que nós vemos aí estão relacionadas à ampliação da autonomia dos povos indígenas, fortalecimento da educação intercultural, a proteção territorial com tecnologia, drones, monitoramento, e os projetos de manejo sustentável envolvendo as diferentes comunidades. Agora, na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a colonização. Quando os portugueses e os espanhóis iniciaram aí esse projeto, conhecido como Grandes Navegações, lá entre os séculos XV e XVI, no que a gente chama de expansionismo marítimo, a expansão marítima europeia, Portugal e Espanha lideraram rotas atlânticas que tinham como objetivos a busca por metais preciosos, novas rotas comerciais, a expansão territorial, e aí, é claro, as disputas geopolítica e religiosa, isso tudo aqui dentro do contexto europeu. Aí a gente sabe que, primeiramente, os espanhóis chegaram na América e aí espanhóis e portugueses trataram de dividir o mundo para saber
quem iria ocupar o quê? Aí que foi assinado, então, em 1494, o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas, essa é uma linha imaginária que a gente sabe, né? Foi traçada aí no sentido norte-sul, onde ela dividiu, né, o território americano, onde uma boa parte do território brasileiro, onde hoje está aí o território do Amapá, o Amapá ficou todo ele dentro da área espanhola, ficou nada para Portugal, mas na dica de nada. E aí, algumas disputas, a gente sabe que já começam a acontecer, principalmente porque, ora, isso aqui é uma região estratégica entre o Rio Amazonas e as Guianas. Chegar aí, ó, até o contato com a outra parte do território ocupado pela Espanha, né, aqui no lado oeste, onde nós temos aí países como Bolívia, Colômbia, Venezuela, se dava pelo Rio Amazonas. E, é claro, o contato também com tudo aquilo que depois a gente vai conhecer como é o grandioso estado do Amazonas, se dá pelo Rio Amazonas. Isso aqui foi um ponto nevrálgico de disputa entre Portugal e França, especialmente. E quais eram as principais riquezas naturais dessa região? Indígenas, além de indígenas, as drogas do sertão, a madeira e a fauna marítima. Isso tudo era alvo de disputa entre Portugal e Espanha inicialmente, mas também depois Portugal e França. Essa região está, então, numa posição fundamental. O Amapá está em uma área fundamental para o controle do Caribe e da foz do Rio Amazonas. E aí, essa situação complexa, criada aí pelo Tratado de Tordesilhas, dando para a Espanha a presença em todo esse território, complicou e muito aí para Portugal, que ficou sem nada. O Amapá ficou durante um certo tempo aí como uma zona contestada, principalmente porque zona contestada entre Portugal e Espanha, principalmente por conta da fragilidade da demarcação. Fragilidade da demarcação. E aí, como ninguém sabia o que é de quem, isso facilitou a entrada aí de estrangeiros, né? Abriu espaço para invasões estrangeiras. Dentre os principais conflitos que aconteceram aqui, a gente sabe que os franceses sempre tentaram se estabelecer aí no território, os franceses tentaram desde o século XVI, e os interesses franceses se davam aí principalmente interesses franceses. Interesses franceses se davam aí em relação à madeira, peles e comércio com
os indígenas. E aí as disputas foram intensas na região do Cabo Orange e do Oiapoque. Os portugueses, muito mais do que espertos, começaram a se proteger, construindo fortes, fortalezas, e estabelecendo expedições militares. Essas expedições portuguesas de descimento, ou seja, patrulhamento constante, garantiu a posse do território para Portugal. Como? Além da fundação de fortalezas, a criação também de fortes aí, postos de vigilância. Postos de vigilância. E também, é claro, a fundação de vilas. Essa ocupação militar foi importante, juntamente com a ocupação religiosa, para legitimar o domínio do território. No Amapá, o Forte de São José de Macapá, Forte de São José de Macapá, é um ícone da presença portuguesa e da sua conquista em relação a outros povos. Não, aqui ninguém conseguiu chegar com qualidade. E aí, esse processo de dominação do território passou aí por alguns pilares. Quais foram os pilares da dominação portuguesa aqui no Amapá? Então, controle territorial, a fundação de vilas, fortes, postos de vigilância. Aí, além da ocupação militar, também presença religiosa, garantiu a dominação do território. O segundo pilar importante é o da administração colonial. A criação, por exemplo, de capitanias, a presença também aí, das missões religiosas, que através da sua política de aldeamentos, a criação das reduções religiosas, fez com que o trabalho indígena acabasse sendo regulamentado. Além disso, o controle da navegação nos rios e a forte presença jesuítica. Presença dos jesuítas. O terceiro pilar, o domínio sobre os indígenas, sobre os povos indígenas, se deu através da implementação do sistema de missões, as missões jesuíticas, por exemplo, a criação dos aldeamentos, e aí a catequização e a tentativa de reorganizar os modos de vida. Tudo isso, claro que não foi tão fácil assim para os portugueses. Nós devemos lembrar que os indígenas ofereceram aí certa resistência através de fugas, através de alianças estratégicas e também os conflitos. Sobre o quarto pilar de dominação, exploração dos recursos naturais, aqueles recursos que nós falamos anteriormente, as drogas do sertão. Que drogas do sertão? Cacau, cravo, canela, castanha, óleos, resinas. A exploração de madeira e da fauna marinha, a exploração da mão de obra para a coleta de todos
esses materiais, e aí algumas atividades que vão ter certa sazonalidade no seu processo de exploração. E aí o quinto pilar, a navegação e o conhecimento dos rios, a hidrografia, aqui basicamente eram os caminhos por onde os dominadores portugueses iam passar. E é através do mapeamento de rios, igarapés e a criação de rotas internas, isso tudo era já utilizado pelos indígenas. Os indígenas já tinham esse conhecimento. E os rios acabam servindo como instrumento de poder político e militar. Conhecimento, ou melhor, poder político e militar. Isso tudo permitiu, então, aos portugueses o processo de dominação do território. Claro que a gente sabe que ainda no século XVIII foram definidas as fronteiras aí entre o território que pertenceu a Portugal, que ficou com Portugal, e aquilo que ficou com a Espanha e também lá com a França. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e ó, vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.